outras qualidades, vai adquirir características da terra também, né? Vai adquirir substâncias da terra. Mas a água é a cor e solo. Entende? Então nós somos a alma, somos consciência. Porém, quando a gente entra dentro desse corpo, dentro do mundo, então a gente, por meio da consciência, a gente toma consciência das coisas, das experiências materiais e começa a absorver essas experiências. Como a gente estava falando, por exemplo, o medo de morrer faz parte da consciência espiritual ou da consciência material? Material. Então, nós adquirimos uma experiência que não é da alma, que a alma não morre, quem morre é o corpo. Então, a dualidade, feio, bonito, isso é consciência material ou consciência espiritual? Material. Entende? Então a gente, quando entra nesse mundo e começa a vivenciar as experiências dentro desse corpo, né? Então nós vamos trazendo para nós almas uma vida que não nos pertence. E a gente começa a desenvolver muitos anarcas, muitas coisas indesejáveis, que não faz parte da alma. Então, enquanto a gente não retirar essas coisas, ou pelo menos enfraquecer o poder delas e nos mover, nós vamos ficar sendo movidos por essas coisas. Movidos pelo medo, movidos pela dualidade, gosto, não gosto, calor, um monte de coisa que traz para a gente sofrimento. Compreendem? Então, o que é consciência material? A consciência material é a consciência original, né? Agora misturada, mesclada com as coisas que dizem respeito ao corpo material. Então, a gente toma consciência da matéria, começa a viver a matéria. Está vendo? Então, mesmo ainda dentro desse corpo, nós almas, podemos viver sem ser influenciados por essa consciência material, essas coisas que a gente aprendeu no mundo material, entendem? Então, todo o processo de yoga é libertar a alma desses condicionamentos materiais, dessas ilusões materiais, e tudo isso, de forma que a alma possa ficar livre, possa viver sem ser agora influenciado por tantas coisas. Porque agora a gente é muito influenciado. Porque tudo do corpo, tudo relacionado ao corpo. Então, qualquer coisa já deixa a gente agitado, deixa a gente perturbado. A mente fica. E a gente não tem paz, a gente sofre muito. Percebem isso que eu estou dizendo? Isso é muito importante a gente perceber o sofrimento humano, as raízes do sofrimento humano. O que constitui o sofrimento humano? Porque as pessoas pensam que não sofrem. Estão sofrendo e acham que não sofrem. Porque não entende o que é a vida da alma, a paz, né? A liberdade de poder decidir e fazer as coisas sem nenhum obstáculo. Eu vou fazer um regime, vou diminuir a comida, diante da pizza, diante da macarronada, já que show, dá uma boca. Aí não consegue dizer não, a gente é controlado pelo desejo de disputar, controlado por muitas coisas. Bem, está pensando, vou terminar, né? Mas eu queria que vocês entendessem que existe uma condição natural da alma, e essa condição natural, temporariamente, né, está contaminada, vamos dizer assim, com a experiência, influenciada pela experiência da matéria.
E a gente precisa agora separar as coisas. Não, isso é do corpo, eu entendo, estou vendo. Mas isso não diz respeito a mim. Vou tolerar. Por isso que Cristo fala, tolerar. Cristo usa essa palavra em vários momentos da Bhagavad Gita. Qual é o verso da Bhagavad Gita? Cadê o? Padres, pátias, campeia. 2,14, sim, né? Olha isso. Memória. Isso daí, ó. Desse tamanho. Já estou dando mais do verso. Agora pergunta sobre o videogame que você não sabe. Mas aquele filme é ficção. Já era, já era. Esqueci. Acho que eu não falo esse verso. Faz muito tempo que eu falo esse verso, mas. Faz muito tempo, Muito né? tempo. Significa que você está. Faz tempo que você não leu lá, né? Não, também não. Mas eu li para decorar o verso, sim. Aí, Estou brincando. Ele sabe que eu estou brincando. Você não está identificado com essas coisas, né? pode frascar, não problema não. Estou aqui difamando para você. Chega da bichinha que está vermelho. Você não foi afetado, hein? Mas você não é isso, você é alma. Você não é essa memória fraca. Isso é verdade. Verdade. Graças a Deus. Então não fique identificado com isso. Você está sofrendo. Então, Cristo fala nesse verso, mais espaços então Cristo fala, titiksha, a gente tem que ter tolerância, porque tudo é só percepção sensorial. Eu pego uma coisa macia, eu tenho prazer, pego uma coisa que rasga a minha mão, eu tiro, sinto dor. Tudo é percepção sensorial. A gente tem que aprender a tolerar e não se perder. Está com frio, com calor, e assim. Não tem como evitar isso. Está dentro do corpo, o corpo é uma máquina sensível às experiências materiais, ao tato, à audição, e assim por diante. Então não tem o que fazer. Tem que tolerar. Tá? Porque senão se perturba, aí é pior. Tá bem? Então, todo o processo, gente, é reviver ou se situar na consciência espiritual. Então, por isso, aqui é mais ou menos uma competição entre consciência espiritual e consciência material. A nossa convivência com o mundo material quer dominar, quer imperar na vida. Porém, agora é a alma que precisa estar à frente. Não, isso aqui é do corpo, isso aqui não é Deus, eu também não tolerar, não tem jeito. E ele não vai piorar a situação. Tá? Então, o processo da japa, ou meditação, é para que a gente possa cada vez mais se situar nessa consciência espiritual. Começar a trabalhar tudo que diz respeito a essa consciência espiritual. E não ficar na consciência corpórea. Estou gordo, estou magro, estou isso, estou aquilo, meu cabelo está branco, meu cabelo está isso, não sei o que, a minha barba, e a minha careca, e aí um monte de coisa. E tem que passar no vestibular, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Compreende? Então a nossa consciência está aqui. O que foi isso? Tudo bem? Entende? Por exemplo, as coisas que estão aqui nas minhas costas, eu não sei, eu tenho consciência. Eu tenho que olhar para ver o que tem. Aí eu tomo consciência. Então a consciência é isso, você toma consciência das coisas. Então se a gente está no mundo material, a gente toma consciência das coisas e fica nesse lugar. A gente começa a se ligar às coisas, se prender. Entende? Enquanto não tem um filho, não é mamãe, não tem nada disso. Mas fica, eu estou grávida, não é? Aí começa a pensar, sou mamãe. Aí começa a criar um vínculo. Começa a tomar consciência de uma coisa que não existia. E você vai criando vínculo, mas daqui a pouco também vai deixar de existir. Todo mundo diz assim, não é? Qualquer coisa.
Você não tinha um carro, comprou um carro. Agora você toma dentro do carro, toma consciência do carro. Esse carro é meu. E fica desfilando no carro. Entende? Isso é consciência material. E aí o que acontece? A alma fica vivendo essas coisas. Vivendo, eu sou o mundo. E ele fica todo inflado, todo vaidoso. Consciência material, mas ele tinha uma alma. Bem? Então vamos lá, senão a gente não termina. Então, qual é a origem do Mahamantra Hare Krishna? Muitas pessoas pensam que o Mahamantra foi inventado por Prabhupada, qualquer coisa assim, mas não. O Mahamantra Hare Krishna conta um texto que no final da Dwapara Yuga, o sábio Narada se aproximou de Brahma e solicitou-lhe que o eliminasse do caminho que ele deveria seguir para aliviar os efeitos prejudiciais da atual era do Kali. Brahma disse que todas as tribulações da era do Kali seriam eliminadas por se entoar os nomes do Senhor Supremo, o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso está no Kali Santarana. Significa um conhecimento que transporta além da era do Kali. Esse é um dos humanistas, tá bem? Então, essa é a origem do Mahamantra Hare Krishna. Então, existem muitas disciplinas e processos de adoração. Prestem atenção. Mas o processo de cantar o Santo Nome é supremo. Gente, eu estou evitando de falar só a palavra cantar, porque a gente pensa que cantar é o suficiente, mas não é. A gente medita. Tá certo? Assim como tem certas tradições que meditam na respiração. Não é? Para quem trabalha com yoga sabe disso. Fica meditando na respiração. Outras pessoas meditam no Omkara, no som, como Patanjali fala. Pronuncia o Om e fica meditando no significado do Om, não é só vibrar o Om. Então tem gente que medita com a luz, a gente medita no som que a gente está produzindo. Não é só vibrar o som. O som termina sendo o elemento no qual nós vamos meditar. Compreendem isso, a diferença? Porque eu posso estar cantando Hare Krishna com a minha mente lá na Praia do Futuro. Então a gente não está meditando, a gente não está praticando yoga. Então a gente produz um som e aproveita o som que a gente está produzindo para meditar nele. Isso é a chave. Porque o que é que acontece? Que quando a gente começa a fazer uma coisa repetidas vezes, a gente torna um processo mecânico. Quem é motorista de carro, por exemplo, né, às vezes percebe que chegou no lugar e nem dá conta de como chegou lá. Você faz aquele mesmo caminho todo dia, fica ali na direção, conversando, tal, daqui a pouco chegou, não sabe nem como é que chegou. Então assim, a gente também canta já, mas com a mente viajando na lua. E canta 16 voltas. Até 20. Não sabe nem como é que cantou esse negócio. Mecanicamente. Porque já está tão acostumado, e fica fazendo um monte de coisa e está dizendo Hare Krishna. Não cantou. Você não cantou. Tá, tudo bem, você cantou. Mas você não meditou. Isso é uma diferença muito grande. Compreende o que eu estou falando? Então a gente tem que ter cuidado de entender o processo da chama. É meditação.
Por isso eu gosto de meditar no Santo Nome, porque só cantar já, as pessoas já acham que já estão fazendo, e não estão fazendo. Tá certo? Então, o processo de meditar no Santo Nome, de todos os processos, é um processo supremo. Meditar é um processo supremo. Entendam, gente. Eu vou ficar insistindo o tempo todo nisso. Tá? Quando a gente está adorando a Deidade, a gente está meditando. Tem que colocar a mente. Quando está adorando, a gente tem que colocar a mente naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente está cozinhando, quando está fazendo qualquer serviço devocional, tem que colocar a mente. Estou varrendo o templo, não é só pegar a vassoura, que qualquer pessoa desse mundo sabe fazer. Pegar uma vassoura e varrer no chão, não acredito, né? Isso todo mundo faz, mas meditar, fazer serviço devocional é outra coisa, muito diferente. Não é só pegar uma vassoura e varrer o templo. Serviço devocional significa ocupar corpo, mente, inteligência e ego. Isso é serviço devocional. Então você está varrendo e está meditando em quem? De quem é essa sala? É de Krishna. Então eu estou meditando em Krishna. Posso meditar, estou na casa de mãe Yashoda, um dia, de repente eu vou estar lá na casa de mãe Yashoda, varrendo o quarto de Krishna, varrendo a sala, ou eu vou entrar com a Radharani lá na cozinha e vou ajudar a Radharani a preparar algo para Krishna. Olha, é a mente, meditação. Então a gente aproveita a oportunidade do serviço para meditar. Aí envolve a mente da gente. Tá? Mas varrer o chão, está pensando em ir para a praia, não está fazendo serviço devocional. Muito fraco. Tá? Desculpa estar falando assim para vocês, estou falando só para ajudar vocês, também por experiência da gente. Porque senão a gente faz, mas não tem efeito nenhum. Todo mundo busca prazer em outras coisas, porque não encontra prazer no serviço devocional. Quando vamos fazer um serviço devocional, já fica meio assim, desse dia para cá, né? E dá um monte de desculpa, porque não sente prazer. E quando faz, está doido para terminar logo, para poder fazer uma coisa que dá prazer. Não dá prazer por quê? Porque a mente não está ocupada. A gente não está se conectando com Cristo. A gente não está oferecendo isso para Cristo. Com amor, cultivando devoção. Então isso, gente, é bhakti yoga. Está bem? Todos os Vaishnavas santos, desde o Senhor Chaitanya, seguiram o mesmo método singular de cantar conforme anunciaram por Harinastam. Todo mundo. Mesmo os antigos sábios Vaishnavas residentes em Vrajadama, Vrindavana, cantaram da mesma maneira. Os elevados Vaishnavas residentes em Puri, que afortunadamente podemos ver com nossos próprios olhos. Isso é Bhaktivedanta está falando, na época dele. O Bhaktivedanta, ele foi quem descobriu o dado do nascimento do Senhor Chaitanya. Então estava lá aqueles devotos, né, da época do Senhor Chaitanya, né? Próximo, não da época, mas os próximos, ele via os devotos cantando já. Então não é uma coisa que Prabhupada trouxe, não é uma coisa da modernidade. É a prática dos Vaishnavas. E que constantemente saboreavam o divino néctar do Santo Nome. Eles estão seguindo o mesmo método. Tanto Sanatana Goswami quanto Gopal Bhatta Goswami estabeleceram sem equívoco no
Hari Bhakti Vilasa, que o processo singular para cantar o santo nome é fazê-lo livre de ofensas incessantemente, né? E num local, aqui falei isolado, num local apropriado, longe do tumulto das atividades. Está bem, gente? Então vocês podem começar a pensar, poxa, agora eu estou entendendo por que eu tenho tanta dificuldade às vezes de cantar minhas chapas, de praticar, porque a gente não está fazendo direito. Então, outro slide vai falar sobre uma coisa muito óbvia para todos nós, que existe um número prescrito de voltas para a gente cantar, mínimo. O que significa isso? Na verdade, né, como a gente viu no slide anterior, aqui Sanatana Goswami fala de cantar incessantemente. O Padre Shamrita Rupa Goswami, que é o nosso patrono, ele fala que gradualmente nós vamos cantando e só ocupando esse vício da nossa alma de tal forma que 24 horas por dia a gente está no sono dessa consciência espiritual. Por isso que eu iniciei aqui minha fala falando da distinção de consciência espiritual e consciência material. Então, qual é a ideia? De que gradativamente, né, a gente possa manter nossa consciência na plataforma espiritual. E é muito fácil, né? O mantra, ele favorece muito a isso. Porque a gente pode estar cantando em qualquer canto, em qualquer lugar. E pode estar falando Krishna, cantando com Krishna. E a gente, quando a gente está do lado de alguém, né, se a gente não for muito displicente, está vendo a pessoa e se preocupa com aquela pessoa, está com fome, não está com fome, né, quer alguma coisa, quer isso, quer aquilo, você está ali. Então, se você está cantando o mantra e você aprendeu realmente a meditar, né, e relacionar o nome Krishna, a Krishna, como a gente vai ver, então você vai estar sempre acompanhado. Você é Samadhi. E aonde você for, você está com Krishna. E vendo tudo desse ponto de vista espiritual. Então, aonde é que está a minha consciência? Está com Krishna, é consciência espiritual. Mas se eu esqueço Krishna, aonde vai parar a minha consciência? Na barriga, no pé, na cabeça, no trabalho, isso, aquilo, outro, um monte de coisa. Compreende? E se a gente abandona o nosso corpo nesse estado de consciência, para onde é que a gente vai? Fica aqui, porque a nossa cabeça está aqui, nosso coração está aqui, nossos desejos estão aqui, tudo está aqui, a gente fica aqui. Mas se o meu coração, apesar de estar presente no mundo material, mas o meu coração, o bhava, os meus sentimentos são espirituais, eu estou no mundo espiritual. Porque o sentimento, gente, sentimento é uma consequência. Sentimento é consequência. O sentimento não é o início das coisas. O sentimento é um desdobramento de outras coisas. Tá? Então, quando a gente sente saudade, porque a gente lembrou de alguém que está distante. Então, a saudade é consequência da separação, da lembrança de alguém que está distante. A raiva é um sentimento, mas é resultante de quê? De eu me deparar ou me lembrar de uma situação, né, de que eu não gostei, que eu fui contrariado. E então essa situação me trouxe raiva. Felicidade. Felicidade também é uma consequência. E assim por diante, todos os sentimentos são consequência de algo. Então, se eu estou internamente, na raiz, meditando em Krishna, praticando amor, qual é a consequência disso?
Qual é o sentimento que vai advir disso? Felicidade. Bem-aventurança. Não tem outra coisa. Agora, se eu estou pensando nos meus objetos de apego, estou preocupado, pensando não sei o que, quais serão os sentimentos que vão advir disso? Angústia, medo, e um monte de outros sentimentos negativos, inveja, cobiça. A gente tem que entender que é um conteúdo mental. Os discursos mentais é que vão produzir os sentimentos. Então, se a gente quer paz, se a gente quer felicidade, a gente tem que cuidar dos pensamentos antes de tudo. Tá? Então, quando nós estamos, a ideia do verso aqui, né? Então, para falar de 16 voltas. 16 voltas, dá mais ou menos 2 horinhas de meditação. Se a gente fizer bem feito, significa que durante essas 2 horas a gente vai estar ali meditando, conectado com a consciência espiritual. Mas o dia tem quantas horas? O que a gente vai fazer as outras 22 horas da vida? Aonde é que vai estar a nossa cabeça? Então imagine, 2 horas de 24, poxa, é muita diferença, né? São 22 horas de oportunidade de cada mundo material. Como o Cláudio estava falando hoje de novo, né? Terminei as 16 horas. Pronto. Agora estou livre para pensar. Não. A gente vai continuar no mundo, mas vendo o mundo do prisma espiritual. Como é que a gente faz isso? Com a inteligência, interpretando as coisas. Quando eu vejo o Prabhu aqui na minha frente, o que é que eu vejo? Um corpo do cearense, ou eu vejo uma alma que está habitando o corpo cearense. Se eu perceber apenas limitadamente o corpo material, eu vou começar a estar ficando velho, a barriga está grande, e vou começar a identificá-lo, essa pessoa, simplesmente do ponto de vista material, e eu estou na dimensão material. Compreendem? Raciocínio. Mas, se eu vejo, não, isso é uma alma dentro desse corpo. Então eu já não estou mais sob a influência da ignorância. Eu estou vendo a alma. E aí eu vou começar a interpretar as coisas. O sol está muito quente, tem espelho, meu corpo é assim, sente, calor, mas eu sou uma alma. Olha a interpretação. Aí eu fico calmo, eu fico tranquilo, eu fico tolerante. Mas eu estou identificado com o corpo, que aconteceu, essa cidade é horrível, eu vou embora desse lugar, porque eu não suporto o calor e fica agitado, começa a brigar com todo mundo, fica irritado, influenciado sobre o mundo. A ignorância é a forma como a gente interpreta. Por isso a importância do conhecimento. E não só a importância do conhecimento, mas o fato de ter um conhecimento claro, desperto. Porque às vezes a gente tem conhecimento, mas está longe. Porque a gente perde o acesso, vai ficar nervoso na prova, não vai lembrar de nada. Tem que ter calma, né? Então, se a gente fica nervoso, se a gente fica apreensivo, se a gente fica cheio de luxúria, perde a inteligência e não consegue interpretar as coisas corretamente. E fica sob a influência da matéria. Por isso que no yoga, o estágio do yoga que Patanjali fala é esse estágio de desperto. Estar desperto para a verdade o tempo todo. Isso significa que a buddhi, que a inteligência desperta, vê a realidade. E porque vê a realidade, não se perturba. Então imagine, Prabhupada fala de cantar por 16 voltas.
vou meditar durante 2 horas, mais ou menos. Isso é só o começo, gente. Já é muita coisa, tá bem? Muita coisa. Não estou querendo desvalorizar isso, não. Mas eu estou querendo dizer para vocês que a consciência de Krishna é muito mais. E que se a gente não está bem, se a gente está ali muito, a gente tem que entender por quê. Não é que a consciência de Krishna não funciona, é que eu não pratico direito. Que aí eu tenho que me refugiar em um monte de coisas desse mundo para poder preencher os meus vazios. A consciência de Krishna é perfeita. Esse processo é perfeito. Agora, precisa ser praticado. Precisa entender o processo. Qual é o objetivo. Então, o Prabhupada fala, no mínimo 16 anos. Então, a gente tem que ir, assim como uma criança que não sabe andar de bicicleta, cai aqui, cai ali. Daqui a pouco, aí se equilibra e começa a andar. A gente também não está acostumado a cantar, cansa no início, tudo isso é normal. Tem muitas dificuldades, mas a gente continua. Cai de um lado, cai para o outro, vai, daqui a pouco vai se equilibrando e está cantando ali 16 voltas. Aí a gente vai ver que mesmo no processo de cantar 16 voltas não basta. É a qualidade da meditação. O primeiro passo é, pelo menos, conseguir manter a nossa mente ali durante esse processo. E depois a gente vai ver os gramas, os passos dentro da meditação. Tá bem? Estão achando ali? Não. Estou vendo umas caras meio feias, com som, lindo. Hã? O assunto também foi muito interesse. Mas vamos lá. Vamos continuar. Então, eu já falei para vocês, como o Patanjali fala, que é preciso meditar no significado. Quando se medita no Om, não é só vibrar o som, mas também precisa meditar. Tá certo? Eu já falei sobre isso, então vou passar para frente. Então, a gente vai falar agora sobre as características fundamentais de um objeto. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente não está meditando num objeto. Qual é o objeto que a gente está meditando? O objeto de meditação é a gente quer meditar em quem? Krishna. Então, o nosso objeto de meditação é Krishna. O nome é uma ferramenta para lembrarmos de quem? Do nosso objeto, que é Krishna. Então, se a gente quer meditar num objeto, a gente precisa ter a compreensão de alguns aspectos do objeto para poder meditar nele, senão a gente não medita. Por exemplo, vamos meditar no Shiribidum. Vamos meditar? Não, problema. É isso. Não consegue meditar no Shiribidum. Porque você não sabe o que é. E se eu falar, vamos meditar em Krishna, agora vocês sabem o que é, mas na primeira vez, é o Everton? Maxwell, quando você ouviu pela primeira vez Krishna, o que aconteceu? Nada. Então, como é que a gente vai meditar no nada? Então, para a gente poder meditar no nada objeto, a gente vai ter que ter conhecimento das características desse objeto. Se eu disser para vocês que Shiribidum é redondo, a mente de vocês já imaginam o círculo. Automaticamente. Olha aí a mente, como
começando a imaginar ou a projetar uma imagem. O que eu falei é redondo. E se eu falar que é um redondo branco, já imaginou um círculo branco. A imagem, então a mente começa a compor esse objeto. E se eu disser para vocês que Xiribidu, eu posso? Tá, não existe isso. Eu inventei aqui uma palavra. Mas é para vocês terem ideia, por exemplo, que para podermos meditar em Krishna, a gente vai precisar também identificar diferentes aspectos para que a mente possa compor esse objeto. Claro que Krishna é muito diferente do que a gente vai conseguir imaginar. Aqui tem um artista muito famoso, já prestou atenção. Então, quando ele vai pintar Krishna, é a imaginação dele, segundo as descrições das Escrituras. O Krishna possui olhos de lótus, boca de lótus, tudo de lótus. Como é que é isso? Ele vai ter que se inspirar e com a habilidade dele vai pintar Krishna. E quando a gente vê, por alguns aspectos, é Krishna, isso aqui é Krishna, segurando a flauta, isso é uma, vamos dizer assim, uma simbologia. São símbolos. Olhos de lótus, vai pintar, o olho um pouco puxado, mas a cor azul, a nuvem. Então a gente precisa desses elementos para a mente poder compor esse objeto. O artista, ele vê o objeto dentro da mente e dali ele passa para o papel. Como aquela imagem da Bíblia, tem a pedra e o cara lá imagina a imagem da pedra e vai virando. Então, a mente tem esse poder. Então, gente, apesar de ser imaginação, essa imaginação é real. Ela tem o mesmo efeito da realidade. E essa imaginação vai nos levar a ter um sentimento por Cristo. A gente vai chorar, a gente vai ter saudade e assim por diante. E Cristo vai reciprocar com a gente, mesmo sendo uma imaginação. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a imaginação, por exemplo, já ouvi falar da doença psicossomática. O que é uma doença? Proveniente de quê? De pensamento. Você começa a pensar, isso interfere na matéria. Se vocês começarem a pensar e meditar na pizza de ontem, vai começar a salivar. Então, o pensamento, porque é todo um processo bem explicado assim, na biologia, Você estuda biologia? Estudou. Né? Então, por exemplo, o olho não vê as coisas. O olho é simplesmente sensível à luz. O olho, atrás do olho da retina, tem uma substância química que é fotossensível. Então ela é sensível à luz. Por isso que quando está tudo escuro, ninguém vê. Mas o olho não está aí porque ele não vê. Mas não vê, porque não tem luz. Então as formas, elas são afetadas pela luz e são refratadas. Então, o que acontece? Quando essa substância química é sensibilizada pela luz, transforma aquela luz em um impulso eletromagnético que vai pelos nervos ópticos até o cérebro. Ao tálamo, ele recebe esse impulso e manda para o córtex algumas regiões relativas à percepção visual, e ali ele transforma aquele impulso eletromagnético numa imagem que vai ser identificada
solidificada pela memória, pela mente. Então, porque eu já ouvi falar de bola, quando eu vejo uma bola, quer dizer, a luz incide na bola, entra, olha como é que é a coisa. Essa substância, ela é sensibilizada pela luz, entra no cérebro, né? E quando vê aquela forma, a mente identifica, isso aqui é uma bola, isso é uma bola. E aí vem as lembranças emotivas. Se a bola, por exemplo, se eu apanhei muito na minha vida, porque um dia eu quebrei a vidraça do vizinho jogando bola, então o pai me deu uma surra, quando eu vejo uma bola, eu vou ficar com o meu coração, né? Porque eu vou lembrar de uma situação com a bola. Então, se eu vejo uma bola, ou se eu simplesmente lembro de uma bola, eu vou sentir a mesma coisa. Então, eu estou falando da imaginação, porque simplesmente ver uma bola vai me despertar vários sentimentos, seja fisicamente, seja mentalmente. Eu não preciso ver a pessoa, mas simplesmente lembrar de uma pessoa que eu gosto muito. Vai me dar saudade, eu vou chorar. Basta lembrar. Eu não estou vendo. Então, acreditem que simplesmente por meditar em Krishna, e mesmo criar uma não é que vai colocar Krishna zarolho, não, vai, não é? Assim, de acordo com as informações, a gente vai perceber. Então, a gente tem muitas fotos de Krishna, tem muitos desenhos, tem as deidades, e a gente fica meditando. Tá bem? Então, o primeiro aspecto da meditação é o nome. O nome é a semente. Krishna é a semente. E a partir do nome, a gente vai começar a trazer. São 3 minutos. Eu não vou olhar mais aqui, vou só falar para vocês, tá bem? Então, a primeira coisa é o nome. Então, quando a gente vai cantar já, então o Prabhupada fala: só ouça o nome e não pense em mais nada, só fique concentrado no som. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse é o primeiro passo. Produzir o som e se concentrar no som que a gente está ligando. Porém, esse som se refere a uma pessoa, Krishna. Então, o próximo passo no processo de meditação é a gente fundir a forma de Krishna no nome. Então, a gente vai fazer um exercício, tá? De começar, você pode estar diante da deidade. Aí fala Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna. Então você vai começando, você pode escolher. Isso depois que a gente já amadureceu um pouco mais nossa meditação, aprofundou mais nossa capacidade de se concentrar e tudo mais. Então a gente vai começando então a fundir. Ele usa esse termo, fundir no nome, a forma. Como é que a gente faz isso? Olhando. Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. Aí funde o nome Chaitanya. Quando eu falo Chaitanya, eu vou lembrar de Chaitanya. Então, se eu estou olhando para aqui, Krishna, 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 Krishna. Quando eu falo Krishna, vem a imagem de Krishna. Então, eu começo, o próximo passo é esse. Começar a fundir o nome da forma. Então, eu vou começando a conectar o nome e a forma de Krishna. Então, a gente vai começando a aprofundar a meditação. Depois que a gente já consegue ligar a forma ao nome, a gente traz agora as qualidades de Krishna. Então a gente está cantando,
né? Por isso precisa ter uma certa habilidade, uma certa maturidade no cantar, na meditação, para que, quando a gente está falando Krishna, Hare Krishna, então já vem na mente Krishna, já vem na mente Radharani, já vem as qualidades, como Radharani ama Krishna, como o amor dela é impressionante, como ela só deseja a felicidade de Krishna, né? E como Krishna é bondoso, como Krishna reciproca tudo que Radharani oferece para ele, como Krishna é brincalhão, como Krishna, são as qualidades de Krishna. Então você começa a cantar, vem a forma de Krishna e também começa a vir as qualidades de Krishna. A gente está começando a dar vida ao que a gente chama Krishna. Esse objeto, ele não é só uma dimensão, não é só uma coisa, mas é um objeto rico, cheio de variedades, de riqueza. E aí a gente funde também as qualidades da forma, de maneira que quando a gente fala Krishna, o que vem na cabeça? Vem Krishna, a forma de Krishna, vem essa pessoa. E por fim, vem os passatempos de Krishna. Então quando a gente está cantando Hare Krishna, o Prabhupada fala que a perfeição é quando falamos Krishna, vem Vrindavana, vem os passatempos de Krishna, vem a gente entra nesse lugar. Assim, se você está lá nos Estados Unidos, fala Fortaleza, aí já vem Fortaleza, Ceará, esse cara, né? Praias bonitas, não sei como relaciona. Como eu tenho saudade de Fortaleza. E quanto mais você vai pensando nas coisas de Fortaleza, de Ceará, mais você vai ficando triste, com vontade de voltar. Quer dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender das qualidades que você vê. Compreende o que eu estou dizendo? Gente, isso é meditação. Vocês podem perceber quanta riqueza existe nisso. Então, por que os devotos, gurus, eles choram lágrimas, sentimento, é sentimento. Mas por quê? Como é que a gente vai ter sentimento só por uma palavra, sem significado, sem riqueza, sem nada, só uma palavra? Não. A gente não vai chorar e ter sentimento só porque a gente está falando uma palavra, Cristo, Cristo, não. A gente vai chorar porque a gente tem um sentimento por essa pessoa, tem uma relação com essa pessoa, tem acesso a essa pessoa. Isso é a meditação, isso é a japa. Então, por isso que o cantar do Santo Nome, meditação do Santo Nome, é o processo mais poderoso. Ele é o mais poderoso. E ele é quem vai nos conduzir à Vraja, Vrindavana. É esse, o meditar do Santo Nome, que vai nos levar para esse mundo espiritual. Por meio da meditação. Então, quem tem preguiça de meditar, quem não gosta de fazer isso, na verdade, a gente não vive sem meditar. Primeiramente, ou você está meditando no mundo espiritual, ou você está meditando no seu trabalho, no seu emprego, na sua esposa, no seu filho, no futebol, em qualquer coisa em que você está meditando. Porque a mente nunca fica desocupada. Sua mente fica desocupada. Então você está meditando isso, está em samadhi. Agora a diferença é em que a gente vai meditar. O ponto é que a gente está tão acostumado a meditar no mundo material e nas coisas que é tão natural que a gente cansa. Você passa o dia todo pensando no mundo material e cansa. Agora, eu 16 voltas já meditando, uma volta meditando, porque uma mãe está meio que reclamando. Estou cansado, não aguento mais. Então a gente vai precisar
começar a fazer sacrifício, esforço. A gente faz esforço para um monte de coisa desse mundo material, mas se esforçar para meditar, a gente não quer fazer esse esforço. O que pode ser feito? Então, o devoto tem que escolher o melhor horário. O devoto tem que se preparar para meditar. Não é uma coisa que a gente faz de qualquer jeito, de qualquer hora, simplesmente para cumprir tabela. Como é o processo mais importante, não tem dúvida sobre isso. Então a gente vai ter que se aperfeiçoar na capacidade de meditar, como yoga. Como yogi. Então imagine, na medida em que a gente vai entrando, a gente vai começar a estudar sobre as qualidades de Cristo, vai começar a lembrar das qualidades, vai começar a ler os passatempos de Cristo, ouvir, para na hora de estar cantando japa, a gente está meditando no passatempo de Cristo, né? Às vezes para uma padaria, assim, você está rindo para uma palavra de um passatempo que ele estava lembrando, né? Enquanto Cristo é jogado de arame, em vez de ocear a vaca, estava rodeando o touro, para começou a ir. Você vai ocear um touro, né? Então o Cristo estava tão confuso de ver a arame que estava distinguindo um touro com a vaca. É que a quarta começou aí. Entende? Ele está vivendo dentro disso. Está vendo como é sério o negócio? Está vendo que não é brincadeira? Os yogis têm que ir lá para os Himalaias, comer raiz, comer folha, fazer um monte de austeridade, e olhe lá se eles vão conseguir. Agora o devoto é comendo pizza, indo para as copas, assistindo cinema, um monte de coisa, vai ter um espiritual, a coisa mais elevada do mundo. É muito bom, né, gente? É assim. Não é assim. Então, para a primeira obrigação na vida espiritual é controlar bem os sentidos. A primeira obrigação é yoga. Não é religião. Eu sou Hare Krishna. Isso não é essa escolha. É uma alma espiritual que está praticando um processo de auto-realização yoga. Tudo isso aqui vai poder enriquecer nossa memória, enriquecer a capacidade de meditar em Cristo, na forma de Cristo. E a gente cozinha para enriquecer nossa capacidade de meditar em Cristo. São inspirações, o serviço devocional é uma inspiração para facilitar a nossa lembrança de Cristo. Meditar em Cristo, assim como o nome. Está bem? Vocês acham que eu estou exagerando? Tem sentido o que eu estou dizendo para vocês? Eu vou só citar aqui uma Então, aqui as palavras de Prabhupada, tá? Você diz, os Maharaj está especulando, Maharaj é fanático, essas coisas. Por fim, todo o nosso processo culmina em lembrar-se dos passatempos de Krishna, assim que se canta o Santo Nome. É óbvio que essa consecução não é barata, ela requer muita dedicação, cultivo e devoção. Mas essa é a nossa meta.
Prabhupada deixa bem claro esse ponto. Isso aqui é um devoto falando, né? Agora é Prabhupada mesmo. A respeito da sua pergunta, é ofensivo pensar nos passatempos de Cristo enquanto se canta? Acho que você deveria saber que não é ofensivo, senão que é necessário. Deve-se tentar chegar ao ponto em que, apenas por ouvir Krishna, de imediato, tudo referente a Krishna, seus passatempos, qualidade e forma, vem ao pensamento. O nosso processo consiste em sempre estar imerso em pensamentos sobre Krishna. Quando estamos plenos de Krishna, então não há oportunidade de Maya entrar em nós. É nosso dever lembrar os passatempos de Krishna. Quem não pode lembrar-se de Krishna deve ouvir sempre Hare Krishna. Então, quando ele aperfeiçoar essa arte, sempre se lembrará de Krishna, suas atividades, qualidades e etc. Portanto, cada um de vocês deve se tornar um devoto puro, um devoto de primeira classe. Devoto de primeira classe é isso. Nesta era, isso se tornou muito fácil. Bom, simplesmente mantenham-se purificados, não se entreguem aos 4 princípios, à proibição, e cantem Hare Krishna. Então todos vocês serão devotos de primeira classe. E onde quer que vocês vão, vocês serão capazes de se purificar. Onde quer que vocês vão, onde quer que vocês falem, onde quer que vocês se sentem. Portanto, mantenham essa força espiritual intacta. Cantar o Mahamantra Hare Krishna significa manter Krishna sempre dentro do seu coração. Isto não é nada caro. Você não precisa fazer um trono muito exaltado para Krishna. Você pode imaginar, em meu coração coloquei agora um trono de diamante e Krishna está sentado. Isto é aceito. Na verdade, torna-se, Prabhupada fala assim, mesmo em sua mente você pensa, guardei um trono de diamante, um trono muito caro, porque Cristo está chegando. Ele se sentará aqui. Isto não é falso, é um fato. Então você cria tal situação em seu coração. Agora Cristo está sentado. Deixe-me lavar seus pés com água do Ganges, a água do Yamuna. Agora troco suas vestes por roupas caras de primeira classe. Então decoro com ornamentos. Então ofereço com alimento. Ofereço algum alimento. Você pode simplesmente pensar nisso. Isso é meditação. É uma coisa tão bela. Em qualquer lugar você pode se sentar e pensar em Krishna, e Krishna está sentado em seu coração e você está recebendo de uma forma tão agradável. Isso não é mentira, é verdade também. É tão fácil. Então aqui está. Se você simplesmente carrega Krishna dentro do seu coração, sempre em serviço devocional elevado, e cantar em Krishna, e pensar em Krishna, uma vez, onde quer que você vá, você purificará todo o lugar. É fato, está confirmado no Srimad Bhagavatam. Tente permanecer em sua posição de devoto, e na medida do possível ensine aos patíficos, que são simplesmente atraídos por pedras e madeiras desse mundo material, e deixe que eles adquiram algum conhecimento e beneficiem seus compatriotas, sua sociedade e sua família. Ok? Essa é a nossa prática. Ocupar a mente. O devoto precisa, antes que a mente nos ocupe, ocupar. Ocupar sim. A mente, ela tem
ser direcionado. Agora, se a gente não direciona, alguém vai direcionar. Nossos apegos, né? os estímulos materiais, os estímulos fazem a gente recordar alguma coisa e a mente fica infinitas vezes. Então a gente tem que direcionar, a gente tem que segurar as rédeas, dizer: eu quero que você pense nisso, não quer isso. É assim. Não entendem porque a gente está preso nesse mundo, por que a gente sofre tanto? Porque a mente fica pulando feito macaco, de galho em galho. Em cada galho que ela pula tem um problema. A gente fica pensando nos problemas e fica sofrendo. Com raiva de um, né? E reclamando de outro, e com medo de ser de quem. Cada coisa. Vocês têm perguntas? Reclamação? Pois não. Então, se eu entendi bem, o senhor disse que quando vem esses pensamentos, né, de Krishna, que coloca a gente mais na energia material, a gente precisa pegar as rédeas e dizer: não pensamento, não quero pensar isso. Bem, a psicologia, ela tem falado que primeiro os pensamentos vão vir e a gente não controla. Então, para que eu possa chegar ao objetivo de dominar minha mente, eu preciso primeiro aceitar que eu estou pensando isso, né? Seja o que for. Aí, depois que eu aceitar, eu fico em paz, né? Com aquele meu pensamento, e depois eu me direciono. Venho com a razão. Aí a razão vai dizer: não tem que fazer isso, isso e isso. Não, é assim, você tem que aceitar porque o que acontece? A nossa tendência é a repressão, né? Mas a gente não está falando de repressão. Vem colocar lá no consciente e não querer ver essas coisas, né? Então, primeiro que a gente tem que considerar a natureza dos pensamentos. Você constantemente no seu dia a dia, se você quer fazer um dever de casa, um trabalho, a sua mente quer ir para outro caso. Não. Tem que ter foco, senão vai tudo. Precisa estudar. Tem que ter foco, não tem? Eu não estudo. Então, assim, a gente está o tempo todo desconsiderando essa loucura da mente. Agora, tem certas coisas, aí que a psicologia vai falar, que a gente não pode desconsiderar a existência de certas coisas. Então, por exemplo, vou falar com luxúria. Porque na nossa tradição aqui, a gente está querendo ser um santo, né? Quem é santo é reconhecido, está no pedestal. Então o ego falso. O ego quer essa posição. Se ele não conseguiu no mundo material, né, porque não tem beleza, porque não tem poder, porque não tem nada, de repente no Hare Krishna ele vai ser famoso, né, se for um santo. Então a gente vai lutar para ser um santo. O ego vai querer. Aí imagine que a gente começa a perceber que eu não sou tão santo assim, não. Entendeu? Algumas coisas pode ser pior. Porque senão eu vou ficar. Entende? Então você começa a reprimir algo que é seu. Pelo menos assim, seu no sentido de sua existência. Você ainda não deu conta de sua luxúria. Então, quando a gente coloca isso, ele fala das sombras, né? Então, quando você coloca aí você, na verdade, você está fortalecendo esse inimigo, porque quanto mais o inimigo estiver escondido, mais ele fica poderoso. Quando você coloca o inimigo na sua frente, você está vendo ele o tempo todo, os passos dele, então você consegue lidar com ele. Você começa a estudar o inimigo, começa a ver quando é que o inimigo aparece, quando é que ele é mais forte, e assim por diante. Se você coloca
ele, o inconsciente, porque você tem medo que as pessoas descubram, e mesmo você não admite. Então, esse inimigo, ele se torna uma surpresa, ele se torna algo desconhecido. Por isso, por exemplo, dentro do meio religioso, quando se faz isso, e de repente uma pessoa cai, porque esse monstro aparece um dia, Esse monstro aparece um dia, e quando ele aparece com um poder tão grande, e as pessoas, como é que ele caiu? Ele alimentou um monstro, em vez de aceitar isso. Então vem a raiva, eu sou impossível, eu sou isso. Então a primeira coisa é reconhecer que a gente tem essas coisas. O ponto é, a alma precisa compreender que ela não é isso. Então eu não preciso ficar preocupado de alguém identificar alguma coisa negativa, porque a alma não é isso. A alma é perfeita, a alma é Satit Ananda, a alma é pura, a alma é só amor, não tem outra coisa. Mas como eu falei da água, H2O, quando cai na terra não se mistura. Então essa coisa, essa consciência pura, quando ela vem, se mistura com algumas coisas que é própria do mundo. Então a gente sofre porque a gente se identifica com essas coisas. Mas a gente tem que olhar para elas. Poxa, eu fiquei nesse mundo agora, arranjei essas coisas para a minha vida, mas eu não quero, isso não é meu. Então se alguém me chama de feio, se alguém me chama de luxurioso, eu não tenho o que eu posso fazer. Mas estou lutando contra isso, não quero isso mais para a minha vida. É diferente de você ficar escondendo essas coisas de si e dos outros. Tem medo de olhar essas coisas, porque você nunca vai conseguir então superar, porque você não enfrenta. Tá bem? Então, quando se fala de você aceitar, aceitar o fato de que eu tenho certas coisas que eu preciso resolver. Mas coisas corriqueiras, estou falando aqui com você, mas minha mente de repente está querendo pensar em plantação. Fundação não era falta de respeito, deixa eu terminar. Aí você vai desprezar esses pensamentos. A gente faz isso constantemente. Isso não é problema. Mas tem coisas fundamentais. E aí a gente não pode negligenciar. Tá bem? Na yoga fala de pegar carona. Imagina você está numa rua, passa um carro, passa outro carro, passa outro carro. Imagina se cada carro que você passa fica olhando, Não, passou o carro, deixa o carro passar. Apareceu o carro, deixa o carro. Você não vai. Porque o que acontece? Normalmente quando a gente vê um objeto à nossa mente, então a primeira característica, a primeira atividade é que a inteligência vai querer interpretar aquele objeto, vai querer saber o que é, investigar. E aí começa a trazer memórias, porque a gente, tudo é um processo de comparação. Então, se eu falar de xiribiru, ninguém vai saber o que é. Mas se eu começar a dizer, olha, é branco, aí a gente vai começando a compor. Então, quando as coisas, passou um carro, passou uma pessoa, você fica, que carro é aquele? Já aprendeu, a mente já aprendeu aquele objeto. Se fixou ali. Por isso fala, não, é um carro, é um carro. Então, quando nós estamos muito interessados em Cristo, vai passar milhões de carros. Se você está apaixonado por alguém, vai aparecer milhares de coisas, você não está nem aí. Você quer ver a pessoa que você está apaixonado. Não é assim que acontece? Pode ser um político tal, pode ser não sei o que, você está apaixonado, a única coisa que você quer na sua vida é aquilo, e fique paz. Vai vir um pensamento, você não está nem aí nesse pensamento, você quer que aquela pessoa ligue para você, que aquela pessoa ligue para você, que diga que gosta de você, que pense em você, enfim,
tem mais nada importante na sua vida. Quando é que a gente vai ter esses sentimentos de Deus? É só o poder desses sentimentos que vai controlar a nossa mente. Chama-se rava. Rava são os sentimentos. Então, se a gente não tem sentimento, o Krishna não vai prender nossa mente. Não vai. Porque a gente tem sentimentos por outras coisas. E essas outras coisas é que vão nos mover. Então, o que nos move, no fundo, são os sentimentos. É ou não é? Pode ser inteligente como for. Mas quando bate o sentimento, não tem razão de acontecer. Quem manda são os sentimentos. Se eu não tenho sentimento, não fecho. Não vou conseguir. Por isso que a nossa mente divaga tanto. Por quê? Porque a gente tem sentimentos por muitas outras coisas. Desejos, vínculos, por muitas outras coisas. E é a mente do suficiente. Viava Sayaka, inteligência muito, mente muito diversificada. Não consegue ter foco. Não consegue. Já perguntei muito de vocês. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Eu tenho 3. 3? Mas vai contar que não sobre o tema, mas apesar de ser bem primária, porque esses voltas, eu achei que era porque era uma volta para cada nome. Não. Na verdade, vocês sabem da história, né? São 64 voltas. Mas se a gente for 16, já todo mundo fica chorando, é difícil fazer, mas se fosse 64. Aí, para o Paulo, eu posso falar para o Paulo, me pediu para 32, e os devotos começaram a falar, para o Paulo, 16 e não menos do que isso. Mas o suficiente para estabilizar, né? Só para começar. A gente tem que colocar isso na cabeça, gente. Não é religião que tem aquelas. Eu estou explicando para vocês que é um estado de consciência. Nós temos que alcançar um estado de consciência, não é fazer parte de uma religião. É um processo de desconectar essa consciência que somos de tantas coisas materiais e começar a entrar na dimensão espiritual. Se assemelha muito com religião, tem as imagens, mas é muito mais do que isso. Então, 16 voltas é com base, se a gente faz bem feito, vai ficar na nossa mente. A gente pode passar o dia inteiro cantando mentalmente, meditando em Krishna. Prabhupada deu essa potência para a gente, né? Quando ele autorizou isso, em outras palavras, Prabhupada nos empoderou, né? Deu essa capacidade para a gente. E funciona. Funciona. Agora, é como eu estou dizendo a vocês, tem que fazer bem feito. Eu já tenho algum tempo de experiência nesse movimento, eu já experimentei muita coisa, né? Eu já cantei muita java minha. Então eu sei dizer para vocês a diferença que é cantar meditando e meditando nos passatempos de vida, é uma coisa completamente diferente, é feito uma coisa completamente diferente. Né? E a consequência disso, você cantar, estar ali absorto, é uma coisa maravilhosa. Os que irmãos falam, pensar em Krishna, pensar em Krishna, experimente, sei lá por que é, sempre muita coisa, não sei como explicar. Está bem? Rama pode ser Balarama, pode ser Radharamana, pode ser Ramachandra, mas tudo é Krishna. Todos são manifestações de Krishna. Shinradeva é Krishna. Tudo é Krishna.
Então, se a gente quer Krishna, a gente se mantém Krishna. Diga para mim. Estava só lembrando que normalmente a gente quer separar as coisas, né? Até achar que tudo esse ato que estamos tratando aqui é uma religião. E é uma ciência lógica. Né? Tem tanta psicologia, é impressionante como tudo é explicado. Porque esses devotos, os yogis, né, eles lidavam com a mente o tempo todo. Muito mais do que os psicólogos. Então eles viam a dificuldade, eles viam os impedimentos, eles viam, né, que é o que o Platão fala dos fritos, esses movimentos mentais, eles identificaram. Gente, é só vocês começarem a tentar meditar mesmo que vocês vão começar a identificar as coisas. Quando alguém querer parar de fumar, vai começar a ver os problemas que é parar de fumar depois de muito tempo. Então, quando a gente quer meditar mesmo, a gente vai começar a identificar os impedimentos, o que a gente chama de anatta. Tudinho, cobiça, luxúria, né? Ilusão. Só tem uma outra coisa, mas acho que me ocorreu agora. Uma época eu estava assistindo uma aula na faculdade, o professor falou que se os cavalos de repente começassem a pensar em Deus, a querer ter Deus, uma referência, que Deus seria a semelhança deles, porque era a memória que eles tinham. Aí olha só, aí dá para classificar a seguinte coisa, por exemplo, os cavalos, eles têm aquele, digamos, eles teriam aquela referência, mas eles também teriam outras referências sobre o próprio ser humano. A questão é discernir sobre isso, né? Sim. É o que diferencia de nós seres humanos, né? Sim, veja bem, vocês não se relacionam com um cachorro, com um gato? Pois é. Ele tem a forma humana? E parece que é filho, abraça, beija, enterra, faz cerimônia fúnebre e tudo. E é um bicho, completamente diferente da gente. Então, agora o cavalo não vai pensar em Deus porque ele não tem propriedade para isso. Aí onde está? Exatamente esse é o ponto. Mas o ser humano, mas nós não temos. E a gente vai de um marciano que tem ele vai adorar Krishna como Krishna é. E Krishna, porque Krishna não é um ser estereotipado, não é uma coisa. Krishna vem como peixe, Krishna vem como uma tartaruga, Krishna vem como. Não é que é uma tartaruga, é a forma, ele se apresenta de uma forma. Então, se tartaruga tivesse capacidade de pesar, ele podia adorar tudo. Fazer essas separações que nós seres humanos conseguimos. Né? Então, Krishna não é, como eu posso dizer, limitado. As manifestações de Krishna são tão ilimitadas quanto são as ondas do mar. Dá para contar as ondas do mar? Vai lá para frente contar. Então, ele não tem limite. Entende? Porque a forma de Cristo não limita ele. A nossa forma é limitada, só tem essa daqui, não tem outra. Mas Cristo pode assumir, porque ele não está. A substância que compõe sua existência não o limita. É espiritual. Então ele aparece, pode aparecer como ele bem entender. Prabhupada fala, mesmo a nós, altas espirituais, temos também essa capacidade. Então, de repente, você quer ser uma flor para estar no cabelo de Radharani. Eu quero assumir a forma de uma flor. Imagina, decorar o cabelo de Radharani. Porque todo mundo espiritual é consciente, tudo é físico. Não tem outra substância, não tem matéria, isso é só tudo é composto de espírito. Só que os espíritos, por serem conscientes, e por terem a capacidade de assumir formas, pode assumir a forma que quiser.
para agradar a Cristo, a forma de uma árvore, a forma de um pássaro, a forma de uma abelha, a forma de um... Para agradar a Cristo, para dar prazer. A diferença está nisso. Por que eu estou assumindo essa forma? Eu quero amar. Por que eu quero ser um adulto? Porque eu vou buscar prestígio. Porque eu sou ansiedade, para procurar. Por isso que primeiro, antes de tudo, tem que purificar a existência. Não ser movido pelo ego falso, ser movido pelo desejo, pelo anseio intenso. Cristo, eu quero lhe dar prazer. De que forma eu posso lhe dar prazer? Como o devoto, ele vai dar prazer de alguma forma a Cristo. Porque senão é só falso ego. Entende por que tem que purificar e por que tem que desenvolver amor? Porque o amor é que vai ser a motivação para tudo que a gente faz. Está bem? A consciência de Cristo, gente, porque é fantástico. O ponto aqui, porque os devotos não o conhecem e ficam assim, cheios de dúvidas. Porque isso, porque aquilo outro, não sei o que, fica, né? E às vezes não pratica seriamente porque não entendem. Mas a gente tem que confiar nos acharyas. Confiar em Chico. Mas ver o resultado da vida dessas pessoas. A gente tem que confiar, tem que colocar algum crédito. O ponto é que a gente não entende, a gente não compreende. A Cristo vai ter uma falta, umas roupas. E namorando, Deus namora, chega a cabeça da gente, limitada à experiência material. Aí a gente fica assim, em dúvida. Então, o sentido de Cristo é que há de mais maravilhoso. Por isso que a gente glorifica para o Pai. Quanto mais a gente compreender o que Prabhupada trouxe para a gente, mais grato a gente vai ser a Prabhupada e a todos os nossos acharyas. Mas se a gente não entende o que Prabhupada trouxe, não tem nenhuma gratidão, não tem desejo de repartir isso para os outros, nada. Não faz bem para mim, nem para o mundo. Né? Eu mesmo estou aqui em ignorância, muito bem. Então, gente, muito obrigado pelo programa. Agora já estamos na hora certa. Obrigado.